chances de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo. Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar a vida que Ele pode nos dar. Esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir, neste povo que a fé recebeu em Jesus, pelo Espírito Olá, está começando mais uma noite de oração. Muito obrigado pela sua companhia, fica conosco, fica a dica, te inscreva aí no canal do YouTube ou dá um curtir na página aí pelo Facebook e acompanhe esse momento de oração, de leitura da palavra, de estudo, de reflexão. Nós estamos fazendo estudo e dando continuidade ao estudo do Catecismo Menor, estudando as doutrinas básicas da fé cristã. E nós vamos dar continuidade hoje com o terceiro artigo do Credo Apostólico, estudando a segunda parte, que fala sobre o quê? Fala sobre a igreja, a comunhão dos santos. O que será que é isso? Aí você vai dizer, pastor, mas você já não fez isso na semana passada? Não, semana passada não teve noite de oração gravada, nós tivemos um momento de culto presencial, onde então nós celebramos nosso momento de culto presencial, o último momento de culto do ano. Claro, no sábado também tivemos a oportunidade, já o primeiro culto do ano, já celebramos, e hoje também um dia muito, muito especial, em que a Igreja Cristã celebra o dia da Epifania, da manifestação de Deus, da visita dos Reis Magos, ou também alguns textos vão indicar sobre o batismo de Jesus. Então é muito legal, o dia de hoje, dia 6 de janeiro, é um dia especial para os cristãos. E é por isso que também nós vamos estudar hoje sobre a igreja cristã, como ela é, de que maneira é constituída,
como ela se apresenta na face da terra, o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz a respeito. E assim a gente vai crescendo na sabedoria e entendimento da vida de fé e compreendendo a partir das leituras bíblicas a importância de se fazer parte da igreja cristã. Eu sei que, e eu já falei isso aqui várias vezes, muitas vezes, mas repito, eu sei que muitas pessoas às vezes acham que ser cristão é simplesmente dizer, mas eu fui batizado, eu casei em tal igreja, ou isso não tem mais importância, crer em Jesus, afinal de contas a maldade, as desavenças, as brigas, as guerras continuam, é como se Deus não existisse. Tem pessoas que pensam desse jeito, mas não é assim que funciona. A palavra de Deus é muito clara. Jesus mesmo já tinha avisado que o seu povo passaria por momentos difíceis. Isso não quer dizer que Deus não ama seu povo. Pelo contrário, Ele ama tanto que quer sim que todos se arrependam de seus pecados, tenham uma mudança de vida e possam fazer parte da família em Cristo Jesus, tá bom? Então nós vamos continuar estudando as doutrinas básicas por meio do Catecismo Menor do Dr. Martim Lutero, tá? Cadê aqui? Opa, aqui. Tá bom, gente? Aí você vai dizer, quem não é da igreja luterana, não conhece, você vai dizer, pastor, esse material é muito legal, e como é que a gente adquire? Fica a dica, na editora Concórdia você pode conseguir o Catecismo Menor ou muitos outros materiais religiosos de excelente qualidade. Exatamente, excelente qualidade. Então não perca, editoraconcordia.com.br, você também pode fazer sua encomenda online ou ir na loja de modo presencial. Estou só fazendo este merchan, não ganho nada por isso, mas só porque eu quero que você tenha o melhor conteúdo, a melhor literatura em suas mãos. Tá, gente? Tá dado o recado aí. E vamos estudar então a segunda parte do terceiro artigo. Ele é o que é o mais extenso, porque ele traz pequenos detalhes da ação de Deus e do Espírito Santo que também age por meio da igreja cristã. Que diz a segunda parte do terceiro artigo? Diz assim: creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, que é a igreja cristã. A Santa Igreja Cristã é a comunhão dos santos, a totalidade dos que creem em Cristo. Todos os que creem em Cristo, mas não somente os que creem, são membros da igreja invisível. Desculpa, voltando aqui. Vamos repetir? Viu como eu acabei errando? O que é a igreja cristã? A Santa Igreja Cristã é a comunhão dos santos, a totalidade dos que creem em Cristo. Todos os que creem em Cristo, mas somente os que creem são membros da igreja, ou também chamada igreja invisível. Quer dizer, não interessa se eu sou luterano, católico, batista, presbiteriano, participo de uma igreja neopentecostal. O importante para fazer parte da igreja de Cristo é crer em Jesus como Senhor e Salvador. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas acham que se não for dessa ou dessa placa, não é filho de Deus. Os que creem em Jesus Cristo, tá? Em compensação também é verdade. Tem algumas placas de igreja que tá feia coisa. Não dá pra gente se jogar, que aí a gente tá indo pro caminho errado. Uma nota aqui importante. Igreja invisível. É a igreja dos que creem em Jesus, né? A totalidade dos fiéis que só Deus conhece. Igreja visível, conjunto dos que confessam a fé cristã, entre os quais, todavia, pode haver pessoas que dizem ser cristãs, mas no coração não têm fé. Um exemplo, dentro da nossa congregação, infelizmente, pode haver pessoas que não creem em Jesus. Que Deus nos livre de nós estarmos nos enganando, ou tentando enganar também as outras pessoas, enganar a Deus.
Porque tem pessoas que vêm para a igreja só porque o pai, o vô, a avó foi da igreja, mas não ouvem a palavra, não praticam a palavra de fé anunciada, não creem na mensagem que lhes é anunciada na pregação do Evangelho. Que Deus nos livre de tão terrível desgraça, isso mesmo, desgraça, porque estar longe de Deus é estar longe da graça de Deus, é nunca entender como é maravilhoso nós crermos, termos todas as coisas à nossa disposição, tá, meus irmãos? Vejamos, em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22 nos é dito: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, só é possível ser igreja cristã por meio da fé em Cristo Jesus. E aí nele já não somos mais estrangeiros nem peregrinos. Tá? Uma boa leitura bíblica é fazer a leitura lá do texto de Atos, capítulo 2, que fala sobre a história de Pentecostes, como que as pessoas são tornadas cristãs. Ou seja, as pessoas ouvem a palavra de Deus e creem que é a verdade bíblica. Por que dizes, creio na igreja? Creio na igreja primeiro porque a igreja é invisível, não podendo um homem sondar o coração do outro, para ver se ele crê. E segundo, porque contudo, tendo a certeza pela Escritura de que o Espírito Santo em todos os tempos congrega e conserva uma comunhão de fiéis. Ou seja, isso é importante destacar. Eu não posso olhar para um lado e dizer, mas esse aqui ele tem tatuagem, usa cabelo comprido, ou anda sempre com o cabelo rapado, esse não é cristão, ou este é cristão porque tem isso, tem essas qualidades. Eu não tenho como saber o que está no coração, somente Deus sabe. O que eu tenho que fazer é ouvir a palavra, crer na palavra e viver esta palavra que me foi anunciada. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, nos é dito: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21, nos é dito: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Está no coração, pelo ouvir e meditar na palavra. Mateus 16, versículo 18, nos é dito: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um exemplo, pode ler essa história lá no primeiro livro de registro dos reis, capítulo 19, do 8 a 18, quando nos fala que Deus fez ficar em Israel 7.000 fiéis, né? Ninguém sabia, todo mundo achava que não tinha mais ninguém que cria no Deus verdadeiro, mas Deus tinha guardado 7.000 fiéis. E o profeta Elias, ele achava que só ele tinha sobrado, e Deus, não é só você. Tem gente aqui no meio do povo de Israel que é temente a mim. Então, Deus que conhece o nosso coração e de todas as pessoas. Por que cremos numa só igreja? Cremos numa só igreja porque todos os fiéis formam um só corpo espiritual, cuja única cabeça é Cristo. Efésios 4, versículo 3 a 6 nos diz: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus
e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por que a igreja se chama santa? A igreja chama-se santa porque é a comunhão dos santos, santificados pela fé em Jesus Cristo, e também servem a Deus com obras santas. Por isso que a igreja é chamada de santa, porque ela é santificada por Cristo. Em Efésios 5, versículos 25 a 27, nos é dito: Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 1 Pedro 2, versículo 5, nos é dito: Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por que a igreja se chama cristã? Uau! A igreja se chama cristã porque é edificada sobre Cristo, o único fundamento. Cristo é o único fundamento da igreja. 1 Coríntios 3, versículo 11, nos é dito: Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Tá? Também, mais uma pergunta, onde, porém, achamos esta única santa igreja cristã? Esta única santa igreja cristã se acha em toda parte onde somente o Evangelho de Cristo está em uso, pois segundo a promessa de Deus, essa palavra não deixa de produzir frutos. Vejamos, Isaías 55, versículo 10 a 11, nos é dito: Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Em que outros sentidos a palavra igreja é usada? A palavra igreja é usada para indicar a igreja visível, uma denominação, a Igreja Evangélica Luterana, Congregação São Lucas, uma congregação, uma casa de culto, ponto de pregação e por aí afora, tá? Então assim pode ser utilizado. Não dá para dizer igreja, aqui é uma igreja e aí tem uma seita que não é cristã. Então é um local de adoração de qualquer coisa, menos uma igreja cristã. A igreja cristã só pode ser onde é pregada a palavra, tal qual a Bíblia ensina e ensinado e, digamos, aplicado os sacramentos do batismo e do altar, conforme a palavra de Deus assim denomina, tá? Que não tiver isso, não pode ser chamado de igreja cristã. O que é a igreja visível? A igreja visível é o conjunto de todos aqueles que confessam a fé cristã e ouvem a palavra de Deus, entre os quais, todavia, há, além de verdadeiros cristãos, hipócritas também. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás em que dentro da nossa congregação é provável que existam pessoas que infelizmente estão ali só por aparência, não vivem uma vida piedosa e não vivem conforme a palavra de Deus recomenda, fazem fuxico, inventam mentiras, são hipócritas e tentam passar uma aparência de pessoas dedicadas e consagradas. A essas devemos sim lembrar que desse jeito não há salvação, mas que precisam se arrepender dos seus pecados. Acho que ilustra bem aqui, inclusive no Catecismo Menor, é lembrado a parábola, o texto de Mateus 13, 24 a 26, que fala a parábola do trigo e do joio, lembram dessa história? Mateus 13, 47 e 48,
que fala da rede que apanha peixes bons e ruins. Acho que são bons exemplos a pensarmos e ler. Que é a verdadeira igreja visível. A verdadeira igreja visível é o conjunto daqueles que têm ensino e confessam a doutrina da palavra de Deus clara e puramente em todos os pontos entre os quais os sacramentos são administrados retamente segundo a instituição de Jesus. Em outras palavras, vamos usar um exemplo. Sacramento da Santa Ceia é pão e vinho, pão sem fermento. Não adianta botar biscoitinho, suco de uva, refrigerante, fazendo como uma representação. Isso não é sacramento do altar, isso é um lanchinho. Tá? Então é bom a gente se dar conta disso. E sacramento dá vida e restaura o pecador. Tá? Então é importante que a gente tenha isso. Ou sacramento do Santo Batismo, as pessoas não fazerem corretamente, só tomar um banho, ou simplesmente botar a mão na cabeça, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem água, então não é batismo. Tá? Então assim, as coisas têm que ser feitas conforme Jesus recomendou. Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é uma igreja ou congregação local? Igreja ou congregação local é o conjunto de todos aqueles que se reúnem numa determinada localidade para ouvir e praticar a palavra de Deus. Um exemplo. Aí na sua congregação onde você é membro, aí é uma congregação local. 1 Coríntios 2, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Gálatas capítulo 1, versículo 2 e 3 é dito: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça e paz. Então assim, ali é uma congregação local. A tua casa, se você se der conta que você carrega Deus e Espírito Santo no seu coração, que Deus te presenteou no dia do seu batismo, aonde você estiver, você é uma congregação local. Você representa, como estamos na congregação São Lucas, você representa a congregação São Lucas aonde você está. Que Deus nos ajude para que a gente possa dar um bom testemunho e mostre para as pessoas com as nossas palavras, as nossas ações, que a congregação São Lucas é uma congregação séria. Tá? Como devemos aplicar essa doutrina da igreja corretamente? Primeiro, devemos tratar de ser e de permanecer membros da igreja invisível pela fé em Jesus Cristo. Quer dizer, não devemos nos apegar a algumas tradições que acabam afastando as pessoas, do tipo, o banco sempre esteve nessa posição, então tem que continuar nessa posição. Alguém diz, não, mas vamos botar de um lado ali. Aí você diz, não. Aí se alguém não concorda com você, aí você sai da igreja. Complicado, né? Então a recomendação é permanecer membro da igreja invisível pela fé. Eu tenho que ter cuidado de, acima de tudo, eu tenho que preservar a minha fé em Cristo. Segundo, devemos, por isso, cuidar em pertencer somente à igreja da palavra e da confissão pura. Não adianta você ir na igreja luterana, aí você vai no centro espírita, vai no centro de Umbanda, ou você vai, diz que, não, eu sou cristão, aí você vai em prostíbulos, vai encher a cara nos botecos, bate na esposa, vive fazendo coisas erradas e por aí adiante. Isso não é uma demonstração de fé. Então, cuidado. Igreja cristã é algo muito sério. É dada por Deus para pecadores, como você, o pastor e todas as pessoas do mundo. Mas Deus quer que nós sejamos fiéis e consagrados nessa nossa caminhada de fé. Terceiro, devemos concorrer para o sustento e a propagação desta
igreja conforme as nossas posses, orando, testificando e contribuindo com dinheiro e com bens. É aquilo que o pastor André sempre fala nos cultos. Nós já somos abençoados, já sabemos da salvação, mas muitas pessoas do mundo ainda não sabem. Então é a hora de nós metermos a mão no bolso e reconhecer daquilo que Deus já nos abençoou, contribuir para que, por meio do nosso dinheiro, mais pessoas possam receber material evangelístico ou outro tipo de conteúdo, ou receber um pastor, formar pastores, para que a igreja também possa se espalhar por toda a face da terra. Quarto lugar, devemos evitar todas as igrejas falsas. Não fique saltitando de um lugar para o outro. Permaneça na igreja cristã. Como, e na qualidade de pastor luterano, dizerem assim, aqui é o melhor lugar para você. Porque aqui eu posso dizer com todas as letras, a palavra é ensinada clara e puramente, os sacramentos são administrados conforme a instituição de Jesus Cristo. Quer saber mais? Entre em contato e você vai tirar todas as dúvidas que você tiver. Cá estamos à sua disposição, tá bom? 2 Coríntios 13, 5 diz assim, examinai-vos a vós mesmos e se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. João 8, 31 a 32 diz, se vós permanecerdes na minha palavra, quem está dizendo isso é Jesus, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. 1 Coríntios 9, 14 nos ainda é dito, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, o pastor também precisa ser sustentado. Conforme na igreja luterana, a gente sabe, é feito um combinado e os nossos irmãos que assim se comprometerem devem honrar esses compromissos. Assim como o pastor honra os seus e deve honrar os seus. Mateus 28, 19 nos é dito, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 7, versículo 15, também é dito, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tem pessoas que vão chavecar você para você sair da igreja que você está, da igreja luterana, e para outra. Mas na igreja luterana as pessoas não têm revelação, batizam criança, usam vinho na ceia, isso já é passado e por aí afora. Não caia nessas armadilhas. Olha o que é dito, ensinado na palavra de Deus. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ter certeza que realmente a doutrina ensinada dentro da igreja luterana é a doutrina bíblica, não é invenção humana, tá? Então é bom a gente não esquecer disso. 1 João 4, versículo 1 nos é dito, amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Um exemplo, e aí você, como que eu vou provar os falsos espíritos para ver se eles, essas pessoas que se dizem mensageiras são fiéis? Primeiro passo, todo cristão não pode ser negligente, tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia de trás para frente e de frente para trás, tá? Então esse é o caminho. Nós não podemos ser relaxados no estudo da palavra de Deus. Eu sei que é difícil a gente manter uma rotina, mas é preciso nós nos esforçarmos para que a gente saiba a palavra de Deus de cor e salteado, porque senão as pessoas vão nos dizer, mas está na Bíblia. Aí você diz, aonde na Bíblia? Nem a pessoa sabe, nem você, mas aí você acha que Jesus disse algo que não disse. Então a gente tem que estudar a palavra de Deus, esse é o caminho. Romanos 16, versículo 17 ainda é dito, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Aquelas pessoas que só causam intriga na igreja, ou aquelas pessoas com quem você convive só querem distorcer a palavra de Deus,
Não tenha comunhão com essas pessoas. Não lhes dê ouvidos, para que você não seja pego em pecado, iludido e afastado da fé verdadeira. Então, um exemplo, dentro da igreja, se existe um momento de orientação, de disciplina, devemos orar por quem está em disciplina, mas não devemos puxar partido para quem que está no erro, pelo contrário, devemos admoestá-lo e dizer, volta, te arrepende dos seus pecados, faça aquilo que é correto, para que você não seja condenado ao inferno. Tem pessoas que acham muitas vezes hoje em dia que ser a igreja é ir um local em cada pouco, não gostei dessa igreja, muitos, não me dei bem com um determinado pastor, vou sair da igreja e vou para outra, vou abrir uma igreja, ou simplesmente, não vou mais nos cultos, o pastor é chato, o pastor me repreendeu, e assim por diante. Tá, mas por que a gente repreendeu? Será que você não está no erro? Ou eu preciso tomar um juízo, ter um bom senso de entender que a função do ministério pastoral às vezes é muito mais complexa do que você imagina. Porque ele não está falando em nome próprio, ele fala em nome da congregação, que tem um documento constituído, ele fala em nome de Deus para os irmãos. Por isso que ele tem que ser alguém irrepreensível, né? Alguém que possa tomar essas decisões. Tá? Muito sério, muito difícil essas coisas. Então que Deus nos livre, né? Como diz o texto, de nós causarmos escândalos ou divisões. Que eu tenho visto muitas vezes as pessoas que causam isso ainda ficam ligando uma para as outras para difamar ou espalhar mais mentiras ainda. Não dá para ser desse jeito, meus irmãos. A gente precisa voltar à palavra. É que eu estou chamando a atenção para essas coisas, porque a pergunta diz assim, já lemos vários textos, como devemos aplicar essa doutrina na igreja corretamente, falando da doutrina da igreja cristã, né? Então, estou dando alguns exemplos aqui com o texto bíblico e algumas reflexões aleatórias. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Sabe que certa vez eu ouvi algo do tipo que jamais um cristão deveria casar com alguém que não é crédulo, que não crê, porque está botando a sua salvação em risco. Isso é muito perigoso. Tem pessoas que levam a sua vida de fé de modo muito leviano. Que bom que essa pessoa possa se converter, mas antes disso você não deveria se relacionar com alguém que não é cristão. O que eu tenho visto, fazendo parênteses do que a gente já leu, muitos acabam se relacionando com pessoas que não são cristãs e depois aí sofrem, vivem chorando pelos cantos, fulano não quer saber da igreja, fulano, beltrano, tanto ele quanto ela, né? Tanto homem quanto mulher, acabam destruindo suas vidas, seus casamentos, a possibilidade de serem felizes e ter uma família consagrada e dedicada a Deus, porque não tiveram juízo, não atentaram às recomendações bíblicas, não pediram orientação para seus líderes espirituais. Porque se alguém me perguntar, um exemplo, pastor, posso namorar alguém que não é cristão? Eu tenho que ser muito franco. Olha, eu tenho que te alertar, dizendo, olha, você está correndo um risco muito grande por amor abandonarem a sua fé. E com certeza você conhece alguém que era cristão e deixou de ser cristão, porque era um cristão, digamos, que fraquejava na sua vida de fé, bastante fragilizado, e simplesmente abandonou a fé. Claro, tem situações, não, pastor, mas tem pessoas que casaram com outros que não são cristãos e hoje são firmes na fé. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus não te permitiu ver ou viver uma desgraça em sua família. Que bênção que é. Mas então, para que você evite isso, fica a dica.
Isso é para quem não é casado, tá? É solteiro. Case-se com, especialmente aos jovens, né? Case-se com alguém que é cristão, da mesma doutrina de fé. Assim você vai evitar um monte de dor de cabeça. Tá bom? Bom, seguindo aqui. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para encerrar, você, lendo aqui, fui levado a pensar no chamado de Abraão. O que Deus diz lá para Abraão? Saia do meio da sua parentela. Deus tinha chamado Abraão, prometido uma terra distante, tá, então agora você sai, porque você pode se contaminar com a incredulidade dos seus parentes. E é o que Abraão fez, se tornou uma grande bênção. Então é muito importante ter esse cuidado. Tá, gente? Então nós vamos fazer assim. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade, vamos estudar, deixa eu me ver aqui, a terceira parte fala da remissão dos pecados. Olha só que coisa interessante. O terceiro artigo diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e na vida eterna. Agora, quanta informação nós temos em cada uma dessas 2, 3 palavras, né? Então, que Deus nos conduza, seria isso. Espero que você não se zangue com as recomendações do pastor, mas é minha função lembrar você da seriedade que é o ser cristão. Tá? Então peço que você tenha estes cuidados. Vamos falar com Deus em oração? Lembrando, o seu Roberto, lembre que diz assim: boa tarde, pastor, gostaria de que incluísse nosso agradecimento a Deus pelas férias que está nos proporcionando e pedir que continue abençoando e protegendo. Com certeza, é um momento muito oportuno para que as famílias reponham as energias, né? Do mesmo modo, deixa eu ver aqui se tem mais algum recado, algum pedido. Só um minutinho, peço que você tenha paciência. A minha cunhada, a Mirnane, lá do Espírito Santo, ela pede em favor da prima que está debilitada com Covid, né? Precisa ser cuidada, ela que também está positivada e assim por diante. Sempre é muito difícil, né? E oramos pelo nosso país, pelos nossos governantes, continuamos orando. Se você lembrar, desde o mês de maio, junho, né? Temos orado pedindo para que Deus abençoasse as eleições municipais em todo o país e assim nós continuamos orando pedindo que Deus abençoe aos governantes, seja da escala municipal, estadual ou federal. Também queremos orar pela Igreja de Moçambique, os nossos irmãos em Moçambique, para quem não acompanhou, lá no dia 30 de dezembro, passaram por um momento muito difícil novamente, depois de 1 ano e 8 meses, novamente foram acometidos por um terrível ciclone chamado Xalane, só que esse já, graças ao bom Deus, não fez tantos estragos quanto o primeiro. O povo seguiu algumas orientações do governo e isso facilitou bastante, mas isso não impediu de perder suas casas, plantações, porque é época natural das chuvas lá e também época de plantio, né? Então, que Deus cuide e abençoe os nossos irmãos lá na África. Também pedimos para que possamos o quanto antes ter as vacinas e um tratamento adequado contra a pandemia. Pedir que Deus abençoe nosso começo de ano, tá bom? Vamos orar então? Junte suas mãos aí, eu aqui. Vamos fechar os nossos olhos e falamos com Deus em oração.
Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por todas as coisas. O ano de 2020 nos trouxe sofrimento, nos mostrou as desigualdades, as tristezas. Sabemos que em 2021 as coisas não serão tão fáceis quanto nós gostaríamos. Mas, acima de tudo, nós sabemos, ó Senhor Jesus, que a Tua companhia, a Tua presença permanece, pois Tu mesmo nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, ó Senhor Jesus, por tamanha bondade e misericórdia. Obrigado, ó Senhor Jesus, por nos permitir fazer parte da Igreja Cristã e nos permitir que, fazendo parte da Igreja Cristã, podemos nós proclamar, anunciar Teu santo nome para todas as pessoas. Também te pedimos ao Senhor Jesus que Tu abençoes o merecido descanso do Roberto Lemke e também da sua família, e que possam repor suas energias nesse período de férias. Abençoe também a todas as pessoas que estão descansando. Cuida das pessoas que estão se recuperando das enfermidades. Lembramos da Iracema, da Miriam. Também abençoe em rica medida, ó Senhor Jesus, os nossos irmãos em Moçambique. Derrame sobre eles as Tuas bênçãos, o Teu cuidado e a Tua proteção. Ainda te pedimos, ó Senhor Jesus, na riqueza da Tua graça, abençoe aos nossos governantes no Brasil, tanto da escala municipal, federal e estadual. Derrama sobre cada um dos nossos governantes sabedoria e entendimento para que possam fazer o melhor em favor do povo, cumprindo assim a Tua santa vontade. Dê-nos a possibilidade de termos também uma vacina, uma cura para combatermos a pandemia, e que essa possa ser substituída pelo sentimento de gratidão por Tua bênção e a Tua misericórdia. Senhor Jesus, ainda te pedimos, livra-nos de calamidades e infortúnios, dê-nos a possibilidade de, quando vier um sofrimento, nós recorrermos a Ti. E quando vierem os momentos de alegria, extrema felicidade, enfim, elevar as mãos aos céus e dizer, obrigado, Senhor, por todo o Teu cuidado e todas as Tuas bênçãos. Abençoe, Senhor Jesus, na riqueza da Tua graça, as pretensões do pastor Milton, para que também possa ter um local e uma maneira digna de sustentar a sua família. Também te pedimos ao Senhor Jesus, em rica medida, que Tu derrames sobre a congregação São Lucas, o Teu cuidado, a Tua proteção no ano de 2021, bem como sobre os irmãos lá de Macapá, da congregação Cristo para Todos. Derrama, Senhor Jesus, sobre os nossos irmãos na fé, as Tuas bênçãos, o Teu cuidado, e permita, Senhor Jesus, que tudo ocorra conforme o Teu desejo. Assim nós oramos, em Ti nós confiamos e pedimos que a Tua graça seja mantida e estendida sobre todos nós. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Permita que o sofrimento, quando ele vier, possamos nós encontrar forças em Ti. E permita, Senhor Jesus, quando as coisas nos parecem difíceis, recorrer a Ti e confiar em Ti e termos de Ti toda a ajuda necessária. Em Teu nome, Jesus, nós assim oramos, em Ti nós confiamos. Amém. Vamos orar na oração do Pai Nosso, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos confessar a nossa fé, dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos fazer a oração da bênção? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto
e te dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos. Obrigado por sua companhia. Que Deus nos guarde. Já foi dada a dica antes, mas repito, se inscreva no canal, curta a página do Facebook e assim, sempre que tiver oportunidade, você vai estar sendo informado de uma nova programação que vai estar ao ar. Tá bom, gente? Até mais. E a gente se vê por aí e fiquem com a próxima canção. Vai e leva nesta vida missionária a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo, Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar a vida que Ele pode nos dar. Esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir.